Bom, continuando o nosso assunto extinção de contratos, vamos tratar agora a respeito de eventuais problemas que podem acontecer durante a formação ou contemporâneos à formação desse contrato, né? E aí a gente vai tratar das causas de nulidade absoluta e de nulidade relativa, que seria a anulabilidade desse contrato. No que se refere à nulidade absoluta, é necessário considerar que um exemplo clássico disso é um contrato assinado por menor de 15 anos ou menor de 16 anos sem a devida representação legal. Esse contrato, então, ele já nasce viciado, e lembrando que essa nulidade absoluta é vício de natureza grave, ofende a ordem pública, não admite o princípio da conservação, ou seja, não é possível consertar esse negócio jurídico. Ele pode ser declarado de ofício pelo juiz, sem que o juiz seja provocado, pelo Ministério Público quando lhe couber intervir, e por qualquer interessado e a qualquer tempo, tamanha a gravidade desse vício. Esse contrato, aliás, a sentença que declara a nulidade desse contrato, ela caça todos os efeitos gerados por esse contrato, por esse instrumento. Ou seja, esse contrato, ele é nulo, ou seja, esses efeitos não podem permanecer no âmbito do ordenamento jurídico. No que se refere à nulidade relativa, ela é um vício de natureza menos grave, admite o princípio da conservação, admite a ratificação, confirmação posterior. Por exemplo, um menor de 18, maior de 16 anos, assina um contrato de locação sem a devida assistência. Posteriormente, esse pai, essa mãe, eventualmente esse tutor, pode comparecer espontaneamente e ratificar todos os termos daquele contrato. Como pode acontecer também essa ratificação de forma tácita, tal como no caso de contrato de locação, onde mensalmente esse assistente comparece lá na imobiliária para fazer o pagamento dos aluguéis. Demonstra que ele concordou com os termos daquele contrato e achou que é interessante para aquele relativamente incapaz. Então, a diferença das consequências da nulidade relativa e da nulidade absoluta são distintas. Na nulidade relativa, no caso do ato anulável, esse contrato, uma vez declarado anulável, é possível, então, que os efeitos sejam cessados, mas a sentença é ex nunc, ela não retroage. Os efeitos gerados são mantidos, cessando a partir de agora, então, no âmbito jurídico, qualquer eventual efeitos. Bom, é necessário também a gente tratar, a respeito da redibição, que é o vício oculto que pode estar presente nas relações contratuais. O objeto apresenta algum defeito que não era visível a olho nu, que não era possível vislumbrar sem que começasse a usar o bem, a experimentá-lo no dia a dia, apareceu um defeito oculto. É possível, sim, resolver esse contrato baseado na alegação de vício oculto ou eventualmente requerer o abatimento do preço. São ações distintas. A ação redibitória, onde eu quero a anulação desse contrato sob essa alegação de vício oculto, ou a ação estimatória. Eu quero então que seja reduzido, abatido do preço daquele contrato em virtude do problema apresentado naquele objeto. Então, eu quero permanecer com esse contrato, para mim me interessa aquele objeto, mesmo com aquele defeito apresentado, mas não pelo preço vendido, quero um abatimento nesse preço. Isso tem previsão, gente, lá no artigo 441, 442 do Código Civil, que trata a respeito da coisa que pode estar imprópria para o uso ou teve a sua finalidade diminuída, né? O efeito, na verdade, diminuiu o valor daquele bem. Então, finalidade perdida em virtude do defeito apresentado ou diminuir o valor do bem. É possível, então, essa ação redibitória. Então, eu posso ou rejeitar o contrato, rescindindo o mesmo, resolvendo esse contrato, ou, eventualmente, requerer o abatimento do preço. Também é possível, gente, constar nesse contrato cláusula expressa de direito de arrependimento. Nesse contrato, lá no artigo 420 do Código Civil, eu vou constar que as partes terão o prazo de arrependimento de tantos dias. É uma avença firmada, um acordo firmado entre as partes. Lembra do princípio da autonomia da vontade? Em virtude desse princípio da autonomia da vontade, então, as partes resolveram
prevê em contrato uma cláusula, em uma das cláusulas contratuais, uma possibilidade então de se arrepender daquele contrato firmado. Se na verdade uma das partes já tiver dado o sinal ou arras para iniciar o cumprimento daquele contrato e havendo desistência desse contrato, ele perde esse sinal ou arras em favor da outra parte contratante. Se for o contrário, na verdade, tiver sido pago esse sinal a arras e quem arrependeu foi a outra parte, ele perderá em favor, então, desse comprador, tanto o sinal dado, então ele vai ter que devolver o sinal dado e pagará o equivalente, outro valor igualmente ao valor das arras. Então, vamos imaginar que eu, na condição de compradora, tenha dado em sinal R$10.000 pela compra de um imóvel e tenha previsto lá o direito de arrependimento. E quem arrependeu foi o vendedor, ele terá que me devolver o sinal mais a quantia equivalente, mais R$10.000. É isso que é a previsão lá do artigo 420. Há de se considerar, gente, que esse direito de arrependimento não é o mesmo previsto lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, que chama prazo de reflexão, onde eu tenho 7 dias, no caso de compra fora do estabelecimento comercial, para me arrepender e devolver o bem objeto da avença, sem que tenha que fundamentar o motivo. Eu simplesmente não quero mais aquele acordo. Então, o que está previsto no Código Civil é diferente daquele prazo lá de reflexão previsto no Código de Defesa do Consumidor, ok? Daqui a pouco a gente vai tratar, então, da terceira parte da rescisão dos contratos, que são as causas supervenientes à formação do contrato.